E aí, minhas queridas, meus queridos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha semanal? Bora lá. Então, essa semana a gente vai começar a trabalhar com movimentos sob a ação da gravidade, tá? Dando prosseguimento ao estudo da cinemática, né? Esses movimentos são movimentos muito importantes para a gente estudar, principalmente porque compõem a maioria dos movimentos que acontecem na superfície da Terra. Tá? Se não são exatamente os movimentos que acontecem na superfície da Terra, são movimentos que podem ser compostos e aí usados para descrever movimentos mais complexos, como nós veremos. Tá? Então, nessa aula de hoje, dessa semana aqui, a gente não vai ficar falando tanto do movimento, assim, a gente vai partir para a parte analítica mesmo, tá? Usando as funções horárias que a gente estudou até o momento, para descrever fisicamente, né, esses movimentos aí. Hoje a gente vai estudar dois movimentos. São os movimentos da queda livre e do lançamento vertical. A gente vai fazer o estudo analítico, beleza? Vai ficar uma coisa mais superficial da parte de funções horárias mesmo, e depois a gente vai aprofundando com os exercícios mais adiante. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos começar a falar. Como vocês sabem, na superfície da Terra nós temos uma coisa que se chama gravidade. Todo mundo que está vendo a aula já ouviu dizer, já ouviu falar desse termo. Tá? Você não precisa estudar física para ouvir falar da gravidade. E basicamente o seu primeiro contato com a gravidade é quando você percebe que as coisas caem. Né? E qualquer pessoa que vai explicar o porquê que alguma coisa cai, ela vai, em alguma medida, usar a palavra gravidade para descrever, né, esse fenômeno. Tudo bem? Então, do ponto de vista da física, quais observações que a gente pode fazer? É o que eu coloquei escrito aí na lousinha para vocês. Todos os corpos que habitam a superfície da Terra estão sujeitos a uma aceleração intrínseca. Por que faz sentido falar isso? Por que um corpo está sujeito a uma aceleração? Porque quando você deixa um corpo cair, certo? Tá? Eu estou segurando aqui meu Nelsoro, tudo bem? Eu fico segurando ele está paradinho, a velocidade dele é zero, certo? A velocidade dele é zero. Se eu solto, ele adquire velocidade. Então, nesse intervalo de tempo que eu soltei ele e que aí ele caiu, a velocidade dele aumentou, tá? De zero foi para um determinado valor. Então, a gente pode dizer que ele está acelerado. Tá? E o corpo está acelerado o tempo todo. Essa aceleração está atuando o tempo todo nos corpos que estão na superfície da Terra. Beleza? Por isso que a gente fala que é uma aceleração intrínseca. Ela não tem uma. A gente percebe ela dessa forma, sem ter uma origem. Simplesmente os corpos têm essa aceleração. Né? Claro que um corpo que está apoiado, enfim, tem uma outra força que está balanceando a força da gravidade. Isso daí a gente vai estudar mais adiante na parte das leis de Newton, beleza? Então, continuando, essa aceleração é chamada de aceleração da gravidade local e é representada por G. Bom, essa setinha que vocês estão vendo em cima do G aqui, ok? Depois a gente vai falar mais dela porque é o acento que a gente usa no símbolo de uma grandeza física para denotar uma grandeza vetorial. Tá? A gente não vai ficar tratando por enquanto de vetor, pode ficar tranquilo que a gente fala disso mais adiante. Você nem se preocupe com essa setinha em cima, não sai colocando setinha em cima das coisas, ainda não é o tempo, tá bom? Pode ficar tranquilo. A aceleração da gravidade local. Por que local, professor? Porque ela muda com o local que eu estou? Exatamente. Tá? A gravidade ela depende do local onde você está. Beleza? Aqui para a superfície da Terra, a gente vai utilizar um valor, esse valor aproximado que está na próxima observação aí, de 10 metros por segundo ao quadrado, que não é nem um valor médio, é uma aproximação até que meio grosseira, mas enfim, para o estudo analítico que a gente está fazendo aqui, não é necessário que a gente fique levando em consideração essas variações que causam a mudança na gravidade local, beleza? Então essa aceleração ela é constante e vale 10 metros por segundo ao quadrado. Nossa, constante, professor? Sim, porque quando a gente fala em superfície da Terra, a gente está falando de movimentos que acontecem em altitudes relativamente baixas, certo?
essa aceleração da gravidade, na verdade, nada mais é que o campo gravitacional terrestre mesmo. A gente acaba falando mais no efeito que ele tem no corpo, né? E na superfície da Terra, o campo gravitacional ele não sofre variações muito grandes se você tiver altitudes baixas, se você estiver falando em movimentos que acontecem em altitudes baixas. Quando eu falo altitude baixa, é tipo até a altura que até o topo de um prédio, por exemplo, é uma altura baixa ainda. Tudo bem? Essa sua aceleração atua, não é atual, tá, gente? Atua exclusivamente, ela atua. Depois eu vou corrigir na hora de colocar lá na plataforma para vocês baixarem a apresentação, eu vou deixar corrigidinho, beleza? Atua exclusivamente na direção vertical e sempre aponta para baixo. Bom, isso daí você conhece da experiência, né? Se um corpo você solta um pouco, sempre que você solta um corpo e deixa ele cair em queda livre, né? Beleza? Esse corpo ele cai por uma trajetória retilínea, certo? E ele é acelerado para baixo. Tudo bem? Então, isso vai ser mais importante quando a gente estiver estudando os movimentos em duas dimensões, como o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Tá? Eu volto a tratar um pouco dessa parte. É aí que entra um pouco da necessidade de se tratar as grandezas como vetores, beleza? Pode ficar tranquilo por enquanto. O importante é você saber que é na direção vertical e para baixo, beleza? Então, quando a gente estudar movimentos que acontecem na superfície da Terra, o referencial que a gente vai utilizar vai ser um referencial cartesiano comum, como vocês estão acostumados aí, certo? E note que eu tenho o x denotando a posição na direção horizontal e o y denotando a direção a posição na direção vertical. Note que a gravidade é um vetor que atua na mesma direção do eixo x, na direção vertical. Tá? Então, nesses movimentos na direção vertical, né, a aceleração adotada será menos g. Por que menos g? Isso daí a gente vai estudar melhor o porquê disso quando a gente estudar grandezas vetoriais, mas basicamente é porque olha o eixo y para onde ele está apontando, certo? O nosso referencial está apontando para cima e a aceleração está apontando para baixo, ok? Então, um exemplo, se você lançar jogar um corpo para cima, a velocidade dele em relação a esse referencial y vai ser positiva, né? Porque a velocidade ela tem o mesmo sentido do referencial adotado. Só que se a aceleração estiver apontando para baixo, quer dizer que esse movimento vai ser desacelerado. A velocidade vai diminuindo com o tempo. Por isso, a aceleração ser negativa. Tudo bem? Ok. Então, se o movimento na vertical ele é retilíneo, né? Ele for um movimento que apresenta uma trajetória retilínea, então quer dizer que, como a aceleração é constante e a trajetória é retilínea, a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado, como a gente estudou na semana passada. Tá? Então, estudar um movimento sob a ação da gravidade, se for um movimento na vertical, vai ser um MRV. Ou seja, a gente já estudou analiticamente esse movimento. O que a gente vai fazer nessa aula aqui? Nós vamos simplesmente adequar os dados do problema, né, dar nome para eles de forma que eles façam mais sentido de se estudar em relação a esse referencial que eu estou mostrando para vocês, que está aqui, na verdade, desse lado, certo? Muito bem. Beleza, vamos começar então com o movimento mais simples, que é a queda livre, certo? Nós temos aí o que está representando o solo aqui, certo? Essa parte aqui. Ai, mano. Essa parte aqui. Temos o referencial Y, que é esse eixo aí. Eu nem coloquei o eixo X, porque esse movimento vai ser só na vertical mesmo, só na direção vertical. Então é o eixo Y que a gente vai utilizar. Tá? Mas, professor, você está medindo posição. Quer dizer, eu não posso usar a letra S, que eu estou acostumado para usar como posição e tal? Pode representar, continuar representando por S, tá, gente? Não tem problema nenhum. Só que eu acho assim, vai chegar um momento que a gente vai estudar uns movimentos que acontecem em duas dimensões. Então a gente vai estudar separadamente a posição na horizontal e a posição na vertical. Eu acho que faz mais sentido a gente utilizar o x e o y, porque a gente está acostumado lá da matemática, né? Com as coordenadas cartesianas, beleza? Continuando então. Então imagine o seguinte, eu tenho um corpo que vai ser deixado,
de uma determinada altura, aquela bolinha azul ali, certo? E eu estou adotando o referencial no qual o solo apresenta a origem do meu referencial. Ou seja, no solo a posição é zero. Por que, que isso faz sentido? Sempre que alguém fala da altura de alguma coisa, a pessoa fala assim, olha, tem um prédio que ele é super alto, a altura dele ele tem 50 metros de altura, aquele prédio lá. Ele não precisa falar para você que é em relação ao solo, viu? Essa altura em relação ao chão, hein? Não, todo mundo normalmente, automaticamente já considera o solo como sendo o ponto de partida para a medida de altura, beleza? Eu só estou meio que fixando isso daí. Obviamente que é um referencial, você escolhe, tá? Então sempre tem uns espertão que quer escolher o referencial não sei na onde, fica à vontade, tá? Eu acho que fica muito mais fácil de você colocar lá o referencial no solo ou no ponto mais baixo da trajetória. Vai que, sei lá, parece um movimento que você vai estudar, tem um poço, entendeu? Certo? Tem um ponto que está mais abaixo da Terra aqui. Se você quiser colocar o referencial como zero aqui embaixo, ótimo também, beleza? Aí tanto faz. Muito bem. Continuando. Esse ponto da onde parte o corpo aqui, da onde ele é deixado, né, apresenta algumas peculiaridades interessantes. Então a gente vai falar das características desse ponto. Primeiro, essa posição que ele está, essa altura em relação ao solo, tá, é o que a gente chama de altura inicial. É a posição inicial dele nesse eixo Y. Seria o S0, lá que a gente estava usando na semana passada, mesma coisa? Ok. Então, se a pessoa fala, olha, um corpo é deixado de uma altura tal, ele já está dando para você qual é a posição inicial, certo? E a velocidade, como vocês podem ver, a velocidade inicial aqui, ó, está como zero. Por quê? Um movimento só se caracteriza como queda livre se o corpo é deixado, tá? Então, é diferente você jogar um corpo para baixo ou jogar um corpo para cima. Aí a gente está falando de um lançamento vertical. O corpo só entra em queda livre se a velocidade inicial é zero, se ele é deixado. Se ele está parado assim, você solta. Entendeu? Beleza? Hora para dar coceira no nariz, viu? Muito bem. E o Y vai valer zero, certo? Quando esse projétil, esse corpo, atingir o solo. Né? Essa é a condição para que ele esteja no solo, que a sua posição seja zero. Tá? Esse quadrinho aí, ele tem o mesmo valor, digamos assim, conceitual de se falar do instante em que o corpo passa pela origem do referencial. Lembra, na semana passada tinha uma questão que a gente fazia, que a gente tinha que estudar, analisar essa situação, né? Determine o instante no qual o projétil ou o corpo passa pela origem do referencial. É quando a posição é zero. Tá? Na origem, a posição vale zero. Muito bem. E daí, professor? E daí que a gente vai usar esses dados agora para estudar analiticamente os movimentos de queda livre. Tá? Como a gente já viu que é um movimento retilíneo uniformemente variado, as funções horárias serão S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, função da posição, e V igual a V0 mais AT, que é a função horária da velocidade. Tá? O que a gente vai fazer? Só adequar os dados para o estudo dos movimentos sob a ação da gravidade, né? E na direção vertical. Então a posição aqui eu estou chamando de Y. Tá? Note que é a mesma função, porque eu tenho posição inicial, velocidade inicial, e a aceleração aqui, né? Eu já troquei por menos G. Tá vendo? Aí vai ficar um menos aqui na função, tá? E o valor de G aqui. Por que você não coloca 10 logo? Porque a gente sabe que o valor que a gente vai usar é 10. A gente vai cansar de usar esse valor, porque a maioria dos exemplos serão movimentos sob a ação da gravidade da Terra. Tá? Porém, essas funções são válidas se a pessoa estiver em qualquer lugar, porque lembre-se que é a gravidade local. Tá? Professor, eu quero saber da função horária de um corpo que é deixado de uma determinada altura na superfície da Lua. Tem como fazer isso? Claro, você só vai colocar a gravidade da Lua ali. Beleza? Inclusive, vocês provavelmente devem ter visto, né, nesse momento os vídeos que eu mandei lá para vocês, tá? A gente fazer uma discussãozinha depois sobre o tempo que demora para um corpo chegar no solo, né? Depois eu falo mais disso com vocês. E a função da velocidade, a única coisa que vai mudar, tá? A única coisa que vai mudar note aqui,
o sinal de menos, porque eu troquei aqui a aceleração por menos g. Aí a função vai ficar v igual a v0 menos gt. Beleza? Muito bem. Essas duas funções que estão aqui, tá? Essa daqui, essas funções valem para o estudo do movimento de qualquer tipo, beleza? Qualquer movimento sob ação da gravidade. É assim que a velocidade na vertical vai variar e assim que a posição na vertical vai variar. Só que aqui a gente está falando de um movimento específico que é a queda livre, certo? Quais são as constantes da queda livre? Os dados de contorno, tá? Os dados do problema. Os dados são: a aceleração é menos g, a velocidade inicial é zero e o y0 representa a altura inicial. Tá? Tem alguns materiais didáticos que usam inclusive a letra H, que vem de height do inglês, certo? Para a altura inicial. Você pode usar se você quiser, beleza? Dá uma procurada aí. Depois eu vou colocar algumas fórmulas que usam o H ao invés do y0. Eu não vou usar isso daí só para tentar forçar vocês a fazerem um estudo mais analítico do ponto de vista da função, beleza? A gente vai aproveitar para tentar fazer isso. Mas você pode usar as fórmulas da forma como você quiser, beleza? Então, substituindo, certo? Na função, ó, o y0, né? Vai ficar y0 mesmo, mas o v0 nas duas funções por zero, porque a velocidade inicial é zero, olha só como fica mais facilitada, mais simples as funções horárias. Tá? A posição varia como y igual a y0 menos gt quadrado sobre 2, y0 sendo a altura inicial, e a função da velocidade é simplesmente menos gt, v igual a menos gt. Beleza? Vamos ver um exemplo, então? Olha o que eu tinha falado para vocês das formulinhas. Ó, isso aqui é muito comum encontrar... Nossa, tá errada. Aqui, ó, deixa eu dar uma corrigida bem. Isso aqui eu vou corrigir depois direitinho lá no material para vocês. Não, acabou não saindo na fórmula, né? O tempo de queda, tá? É raiz de 2h sobre g, certo? O tempo que demora para um corpo cair, tá? Veja que depende só da altura e da gravidade local, certo? Lembra dos vidinhos que eu mandei para vocês lá, para vocês verem? Né? Esse tempo não depende do que? Da massa. Por que aqui não depende da massa, né? Do volume, do tamanho do corpo, enfim? Porque a gente está considerando movimentos em que a gente despreza a resistência do ar, né? Acho que vocês viram nos vidinhos lá que eu mandei para vocês essa discussão aí, certo? Os movimentos que a gente está estudando aqui é desprezando a resistência do ar, beleza? E o módulo da velocidade com que o corpo chega ao solo, raiz de 2gh, sendo h a altura inicial. Tá? Se vocês quiserem usar essas formulinhas aí, beleza. Eu vou fazer o estudo mais analítico usando as funções horárias. Veja que é a mesma coisa, não é diferente, tá, gente? Não vai me falar que é diferente o jeito que eu estou fazendo lá, que eu não estou usando fórmula. As fórmulas vêm do estudo da função horária, das funções horárias, tá bom? Muito bem. Então vamos fazer o primeiro exemplo, tá? Que é o seguinte, eu vou começar a resolução dele já, bora lá. Um helicóptero se mantém em repouso a uma altura de 320 metros. Esse 320 metros, o que é? Posição inicial, certo? É a altura na qual se encontra o meu objeto. Você vai ver. Num determinado instante, uma pessoa que está no helicóptero deixa uma bolinha de tênis cair. Ah, aqui faltou um D também. Considere que a bolinha entra em um movimento de queda livre, na qual pode-se desprezar a resistência do ar, e estando numa região em que g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se o movimento é de queda livre, o que a gente já pode dizer também? A velocidade inicial é zero, certo? E o valor da aceleração, né? O valor da aceleração vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Que é menos g, né? Deixa eu colocar entre parênteses aqui, menos g. Ok. Determine, letra A, as funções horárias da bolinha. Então, na letra A, nós vamos ter que simplesmente escrever as funções horárias da bolinha. Como ela está em queda livre, eu sei que a função horária da posição vai ser uma função do tipo y0 menos gt quadrado sobre 2, certo? E aí, o que falta fazer? Só colocar o valor do y0 aqui e o valor do g aqui.
Veja como vai ficar. Vai ficar o y0 é 320 menos o g é 10, t ao quadrado, nossa senhora, t ao quadrado dividido por 2, como que vai ficar a função? Y igual a 320 menos 5t quadrado. Beleza? Essa é a função, essa daqui é a função horária da posição, tá? A gente ainda não terminou a letra A, porque nós temos a função horária da velocidade, que no caso da queda livre é simplesmente menos gt. No lugar de g eu ponho 10, que é o valor de g, né? Certo? E aí eu tenho que a função da velocidade é menos 10t. Só isso, professor, só isso. Acabou, tá? Beleza? Raramente uma questão vai pedir para você dar como resposta a função horária, certo? Porque é uma parte básica de simplesmente interpretação da questão. Eu coloquei aí como um passo a passo, porque a gente vai usar as funções horárias para calcular o que ele pede nos itens B e C. Certo? Vamos para o item B. Perdão, gente. É difícil de acostumar a dar poucas aulas na semana, porque a voz nunca acaba acostumando. Parece sempre que eu estou voltando de férias, toda semana que eu paro para gravar aula. Então vamos lá. O intervalo de tempo que a bola leva para chegar ao solo. Quanto tempo leva para a bolinha chegar no solo? Se você quiser, você pode usar aquela formulinha lá, raiz de 2h sobre g. Certo? O que eu vou fazer aqui? Bom, se ela chega ao solo nesse instante de tempo, certo? Porque no instante inicial, a altura dela é 320. Tá? Eu quero achar um instante final. Qual é o instante final? Sabendo que nesse instante final ela estará no solo, na qual a posição vale quanto? 0. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função horária da posição, 320 menos 5t quadrado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar no lugar da posição 0. Certo? Lembra? Determine o instante no qual o móvel passa pela origem do referencial. Ah, a posição vale 0. Aqui é exatamente o mesmo problema. Tá? Então, no lugar do y, eu ponho 0. 320 menos 5t quadrado. Passo o menos 5 para lá, vai positivo. Vai ficar 5t quadrado é igual a 320. Certo? Passo 5 dividindo. 300 mais 20 dividido por 5 vai dar 60 mais 4, 64. Né? T ao quadrado é igual a 64, ou seja, o instante que ele atinge e a bolinha atinge o solo é 8 segundos, certo? O que a gente vai fazer? Já vai dar uma confirmada na conta. Eu preparo a aula muito antes de eu gravar e acabo esquecendo as contas, né? Aí vocês viram que semana passada teve uns errinhos bem feios lá, né? Perdoe aí, viu, gente? Eu vou sempre que tiver erro, eu vou colocar uma errata, tá, no comentário do vídeo. Tudo bem? Então deem uma olhada lá, mas vocês podem me xingar lá na plataforma também quando eu errar, viu? Pode chamar minha atenção. Por favor, tá? Façam isso que me ajuda bastante. Inclusive, um abraço aí para os alunos que viram os erros e me avisaram, beleza? Abraço para vocês, gente. Muito obrigado. Continuando, item C. A velocidade com que a bolinha chega ao solo. Agora ele pediu a velocidade. O que eu sei que é a velocidade? Que ela varia com o tempo segundo a função v igual a menos 10t. Certo? É assim que a velocidade varia. Aí eu quero saber qual que é a velocidade no solo. Bom, mas a gente acabou de descobrir que no solo, qual é o instante de tempo que ela vai estar no solo? 8 segundos. Então basta eu encontrar o valor da velocidade quando o instante é 8 segundos. Entendeu? Vamos lá, vai ficar v igual menos 10 que multiplica 8, v igual a menos 80 metros por segundo. E essa é a resposta. Deixa eu pintar a resposta aqui dos outros dois também, para manter o padrão, né? Essa é a resposta do item C.
menos 80 metros por segundo. Por que essa velocidade está negativa? Que isso, professor? Lembre-se que o nosso referencial está apontando para cima, certo? Quando um corpo em queda livre enquanto ele está caindo, a velocidade dele sempre aponta para baixo, certo? No sentido contrário daquele adotado como referencial. Por isso que a velocidade é negativa, tá? Lembre-se que o sinal da velocidade não tem uma interpretação algébrica. Ele está associado ao sentido da velocidade, beleza? Não quer dizer que é menos 80, é uma velocidade menor do que zero. Como que pode? Se zero está parado, ele vai estar mais parado do que... Não tem essa interpretação. Fique tranquilo. Beleza? Muito bem. Então, esse é um probleminha de exemplo aí de queda livre. Tá? Lembre-se que esses probleminhas de exemplo estarão lá no bloco de anotações. E eu estou fazendo um print, né, dessas resoluções e colocando na pasta de arquivos lá. Tem uma pastinha que chama arquivos de aula, certo? Eu fiz aquela pasta porque naquela pasta você consegue acessar pelo celular também. Lá no começo, na primeira semana, a galera não estava conseguindo acessar nada pelo celular nos arquivos, e aí eu percebi que você tem que gerar uma pasta a partir do celular para daí esses arquivos serem visíveis, né, quando você usa o celular. Tá bom? Muito bem. Voltando para a nossa aulinha aqui. É Alt-Tab, não Alt-Tab. Muito bem. Continuando, vamos falar um pouquinho do lançamento vertical. Eu coloquei o lançamento vertical também nessa aula porque realmente não tem muita diferença se você comparar com a queda livre, tá, gente? A única diferença do lançamento vertical para a queda livre é que a velocidade inicial não é zero. Um corpo é lançado verticalmente, tá? Quando a velocidade dele inicial não é zero. Tá? Então, o Nelson, ao invés de eu soltar ele dessa forma, eu pego e jogo ele para cima, certo? Tá? No instante que ele sai da minha mão, a velocidade dele não é zero. Só uma outra coisa, né, uma observação, esse lançamento vertical pode ser tanto para cima quanto para baixo, quando você joga alguma coisa para baixo. Beleza? Tá? Então o cara lá com a bolinha, jogando a bolinha de beisebol na luva, tá ligado? Muito bem. Então a única diferença, como está na lousa, vocês estão vendo aí, tá? É que a velocidade inicial não vai ser zero. Aí as funções horárias se ficarão dessa forma como eu coloquei aí. Beleza? Tem algumas observações que a gente tem que ter, né? Porque o movimento ele é bem diferente. Pode acontecer um movimento em dois sentidos, principalmente quando se trata de um lançamento vertical para cima, né? Porque quando você joga um corpo para cima, ele vai aumentando a altura, só que a velocidade vai diminuindo, certo? Então ele vai parando, ele chega no ponto de altura máxima, o que acontece? Ele para. Por um instante ele está com uma velocidade ali que é zero. Ele tem que parar para mudar o sentido de movimento e voltar a cair. Então, analisando dessa forma, ele é claro, é um movimento um pouco mais complexo que a queda livre, mas as funções horárias são extremamente parecidas. Só vai ser adicionado o valor da velocidade inicial, tá? Quando a velocidade inicial for positiva, aí ela vai ter o mesmo sentido do nosso referencial, o eixo Y, então o corpo está sendo lançado para cima, tá? Quando a velocidade for negativa, o corpo está sendo lançado para baixo e vice-versa, tá, gente? Eu estou colocando aí como ênfase no sinal da velocidade, pensando em você lendo uma função horária. Se você lê uma função horária, a pessoa fala, é um movimento de lançamento, certo? Vamos supor que a pessoa pergunte, esse corpo aí ele foi lançado para cima ou para baixo? Você vai olhar no valor ali da velocidade inicial, certo? Você vai chegar aqui, ó, nessa parte aqui que eu estou circulando, ó, e olhar esse valor que multiplica o t elevado à primeira potência. Tá? Ele é positivo? Então está sendo lançado para cima. Ele é negativo? Então está sendo lançado para baixo. Tá bom? Na altura máxima, como eu disse, a velocidade é zero, certo? Porque é um instante no qual ele para daí ser acelerado para baixo novamente. No solo, a altura é zero. Beleza? Isso daí, bom, eu só coloquei isso daí só para relembrar mesmo, porque a gente já tinha visto isso lá na queda livre.
Tá? Vamos ver um exemplo? Então, vamos ver um exemplo de lançamento vertical? Estou tirando meu nariz, está complicada, gente. Me perdoe aí, viu? Vamos lá. Mas a mão tá limpinha, tudo direitinho, álcool gel. Vocês estão ligados, né? Vamos lá. Exemplo 2. Esqueci de colocar um Ctrl N aqui, ó. Né? Fica mais da hora, pá. Muito bem. Vamos lá. Uma criança está no andar de cima do sobrado em que mora, a 2 metros de altura em relação ao solo. Ela atira verticalmente para cima uma pedra com velocidade inicial de 3 metros por segundo. Beleza? Aqui que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Veja que ele colocou a velocidade, ele passou a velocidade para a gente da seguinte forma, com velocidade inicial de 3 metros por segundo. Ele está falando do módulo da velocidade. Como que eu sei que essa velocidade é positiva? Porque está escrito aqui que ela é lançada para cima. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse mesmo enunciado poderia ser escrito, essa frase, ela atira verticalmente para baixo uma pedra com velocidade inicial de 3 metros por segundo. A pessoa não é obrigada a colocar o sinalzinho da velocidade ali. Porque ele já está falando que a pedra está sendo lançada para baixo, nessa situação hipotética, beleza? Continuando. Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine. Letra A, as funções horárias da pedra. Então vamos lá. Vamos identificar primeiro os dados aqui. Bom, aqui eu sei que é a gravidade local, já está nas funções horárias, né, que eu vou escrever. Esse valor aqui é o da velocidade inicial, e como é lançado para cima, a gente sabe que é positivo, vou dar uma ênfase aqui. E esses 2 metros de altura é a posição em relação ao solo no qual a criança está. Certo? Muito bem, y0 então igual a 2 metros. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque quando ele joga a pedra, depois de um tempo, olha no item C aqui, ó, ela vai atingir o solo. Certo? Vai atingir o solo. O chão lá embaixo, tipo lá embaixo no sobrado. Entendeu? Muito bem. Então eu tenho que a posição inicial vale 2 metros, a velocidade inicial vale 3 metros por segundo. E G igual a 10. Então, na letra A, vou colocar aqui. Então, na letra A, nós temos função horária da posição. Ela é y0 mais v0t menos gt quadrado sobre 2. O que eu vou fazer? Substituir os valores constantes. Y0, que é a altura inicial, 2, mais V0 é 3 vezes t, menos o g, que é 10, t ao quadrado, sobre 2. Simplificando nossa função aí, como que ela vai ficar? Y igual a 2 mais 3t menos 5t quadrado. Ah, professor, esse menos 5t quadrado sempre vai aparecer no finalzinho aí. Pois é, uma coisa que a gente vai cansar de ver quando resolvendo problemas desse tipo, beleza? Tá? Função da velocidade, né? Velocidade é V0 menos GT. Nós sabemos que V0 vale 3 menos o G, que é 10, que multiplica o T. Então a velocidade varia como? 3 menos 10T. Ok? Temos a nossa função aqui, bonitona. Letra A já era. Só escrever a função. As funções, aliás. Tá? Letra B. Determine a altura máxima atingida pela pedra. Qual é a altura máxima atingida pela pedra? Veja que a pedra é lançada de uma altura de 2 metros. Ela é lançada para cima. Então ela continua subindo um pouco antes de descer e cair lá no chão, onde o y vai valer 0. Certo? Ele quer saber qual é essa altura. Certo? Como eu tenho a função horária que me diz qual é o valor da posição em função do tempo, então o que a gente vai fazer? Primeiro vamos descobrir qual é o instante de tempo, a partir do instante inicial, né, que essa pedra atinge a altura máxima. Nós vimos ali no slide anterior que quando ele chega na altura máxima, certo? Então,
vamos escrever assim, ó, na altura máxima, nós sabemos que a velocidade é zero. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função da velocidade, é v igual a 3 menos 10t, que a gente determinou ali no item A, e vou substituir a velocidade por zero. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Esse menos 10t eu passo para lá, vai ficar 10t igual a 3. Passo 10 dividindo, 3 dividido por 10, 0,3 segundos. O que é isso daqui? É o instante no qual a pedra atinge a altura máxima. Isso poderia ser uma pergunta também. Em qual instante a pedra atinge o ponto em que sua altura é máxima? No valor máximo, né? Beleza? Só que aqui a gente ainda não terminou, porque nós temos que calcular o valor da posição nesse instante. Aí eu volto lá para a minha função da posição, 2 mais 3t menos 5t quadrado, vou substituir o t por 0,3. Eu quero saber qual é a posição nesse instante, ó. Vai ficar assim a continha. Tá? Quanto que vai dar? Aqui vai ficar 2 mais 3 vezes 0,3, 0,9, menos 5 que multiplica... Vamos fazer essa conta diretão, né? Vamos lá. Então... deu aquela treta, mano. De novo. Que eu não sei por que acontece. Ele não seleciona direto, mas tudo bem. 0,3 ao quadrado é 0,09. Beleza? Se você multiplicar isso daí por 5, vai ficar 0,45. Certo? Então vai ficar 0,45. Aí 0,9 menos 0,45 é 0,45. Então 2 com 0,45 quer dizer que a altura máxima que ele atinge é 2,45 metros. Beleza? Essa é a altura máxima. Tá? Então a altura máxima trata-se da posição no instante em que a velocidade é zero. Certo? São sinônimos. Altura máxima aí, posição no instante em que a velocidade é zero, são sinônimos aqui na física. Beleza? Essa que é a altura máxima, deixa eu escrever aqui. Altura máxima. Nice. Beleza. Continuando. Determine o intervalo de tempo que a pedra leva para atingir o solo. O intervalo de tempo que a pedra leva para atingir o solo. O que nós podemos calcular aqui? Em qual instante ela chega no solo? Porque a gente tem a função horária. 2 mais 3t menos 5t quadrado. Certo? E nós sabemos que no solo, o que acontece? A posição é zero. Então, eu vou substituir a posição aqui por zero. E aí eu tenho que encontrar o t. Como vocês estão percebendo aí, nós temos uma equação, vai acabar caindo numa equação de segundo grau, né? Eu vou passar tudo isso daqui para o outro lado, só para o coeficiente do t ao quadrado ficar positivo, ó, 5t quadrado menos 3t menos 2 igual a zero. E aí é uma equação de segundo grau que eu vou resolver, certo? Vamos resolver usando Bhaskara mesmo, de boa. E aí eu vou fazer em partes aqui que a galera prefere, né? Vou fazer o delta. O delta é b ao quadrado, o b é menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica a 5 vezes c, que é 2. Tá? Fazendo essa conta aí, ó, aqui vai ficar 9, né? Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 5, menos 20. Menos 20 vezes menos 2, mais 40. 40 com 9, 49. Muito bem. E aí? Agora, nós vamos escrever a equação do Bhaskara. Eu já vou substituindo os valores aqui, beleza? Vai ficar menos b, então vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz do delta, que é 49, já vou colocar o valor,
dividido por 2A e o A é 5. Tá? Quanto que vai ficar? Menos com menos 3 ali vai dar mais 3, mais ou menos 7, a raiz de 49, dividido por 10. Então teremos duas raízes aqui, né? O primeiro vai ser 3 mais 7 dividido por 10. Quanto que isso daqui dá? 1 segundo. Muito bem. E a outra é 3 menos 7 dividido por 10. 3 menos 7 menos 4 dividido por 10 menos 0,4. Então, o que acontece? Tá? Esse tempo negativo aqui não faz sentido fisicamente para a gente, então a gente despreza. Podemos dizer, então, que o instante, o tempo que demora para a bolinha chegar lá no solo, lá embaixo, é 1 segundo. Beleza? Essa é a resposta. Professor, teria como os dois instantes de tempo dar um valor positivo, um valor aceitável para o instante de tempo? Sim, tem como. E lá no finalzinho da questão vocês vão acompanhar, vai acontecer isso daí. Tá? Vamos voltar aqui para ver o que ele pede na letra D. Qual é a velocidade com que a pedra chega ao solo? Essa é bem tranquila também agora, né? Agora ficou bem tranquila. Por quê? Ele quer a velocidade no instante que a pedra chega ao solo. Eu só vou pegar a função da velocidade, que é 3 menos 10t, beleza? Agora, e fazer o quê? Calcular o valor dessa velocidade no instante que ela chega ao solo. A gente acabou de mostrar que o instante que ela chega ao solo é 1 segundo, né? Então vai ficar V é igual a 3 menos 10 que multiplica 1, que é 10 mesmo, né? Então 3 menos 10, menos 7 metros por segundo. Essa é a velocidade com que a pedrinha vai chegar no solo. Lembrando, velocidade negativa, né? Porque o movimento está no sentido contrário. Ela chega no solo, ela está caindo, né? No sentido contrário daquele adotado como referencial. Beleza? Muito bem. Vamos para o item E. É o item que eu vou comentar sobre esses resultados dos instantes. Olha o que ele pergunta no item E, para a gente fechar aqui nossa aulinha. Os instantes no qual a pedra está a 2 metros do solo. A 2 metros do solo? Essa altura aí, eu lembro dessa altura aí, hein, professor? Ele fala, uma criança está no andar de cima do sobrado que mora a 2 metros de altura. Ah, professor, então é o instante inicial, é o instante zero. Será que é só nesse mesmo? Porque pare para pensar, a criança joga a pedra para cima, certo? E ela partiu daquele ponto em que está a 2 metros de altura. Só que para chegar lá no chão do sobrado, no solo, na base do sobrado, lá embaixo, o que vai acontecer com essa pedra? Essa pedra vai subir, ela está partindo aqui da posição de 2 metros. Ela vai subir e passa novamente pela posição de 2 metros até chegar lá no chão. Beleza? Muito bem. Então vamos lá, como que a gente faz isso? Eu quero achar um instante, ou seja, eu quero achar um valor de tempo. Qual é o instante? Sabendo que a posição vale 2 metros. Então eu vou pegar a função da posição, que é 2 mais 3t menos 5t quadrado, e no lugar do y eu vou colocar 2. Vai ficar 2 é igual a 2 mais 3t menos 5t quadrado. Eu tenho 2 somando dos dois lados, vou subtrair 2 dos dois lados da igualdade, fica 0 é igual a 3t menos 5t quadrado. Só por conveniência eu vou imaginar que eu estou passando para o outro lado, né? Aí vai ficar 5t quadrado menos 3t é igual a 0. E aí eu tenho uma equaçãozinha de segundo grau de novo, que a gente vai resolver. Vou resolver essa daqui de uma forma um pouco diferente daquela que eu fiz anteriormente. Você pode resolver usando Bhaskara normalmente, viu, gente? Não precisa fazer desse jeito que eu vou resolver aqui. Que é fazendo o quê? Eu tenho dois termos aqui, né? Dois termos da minha equação que dependem de t. Ou seja, todos os termos da minha equação dependem de t. Então eu vou colocar o t em evidência.
Tá? O t ele multiplica 5t menos 3, igual a zero. É como se eu estivesse fazendo a distributiva no sentido contrário. Pode ver que se eu fizer a distributiva aqui, né, eu volto no que eu tinha antes. Beleza? 5t quadrado menos 3t. E por que isso é interessante? Porque agora eu penso assim, ó, eu tenho uma multiplicação de fatores aqui, tenho t, multiplica outro fator, que é 5t menos 3, e que está resultando em zero. Quando que a multiplicação de dois fatores dá zero? Quando um desses fatores vale zero, certo? Então eu vou testar os dois. Então, de duas uma. Ou t vale zero, ou 5t menos 3. Isso aqui, vocês vão confundir aqui, né? Pera lá, vai. Ou 5t menos 3 é zero. Entendeu? Olha esse resultado que já apareceu aqui, ó. É o que a gente esperava, quer dizer, inicialmente a pedra já está na altura de 2 metros. Agora vamos calcular o outro aqui, ó. 5t, passo 3 para lá, passo 5 dividindo, 3 dividido por 5, né? Vai ser a mesma coisa, 6 vezes 5 é 30, né? 0,6. 0,6 segundos. Tá? Agora tem mais uma análise que eu quero fazer. Esses dois são os instantes, nos instantes 0 e 0,6. Legal, né? Esses são os dois instantes no qual a posição é 2 metros. Tá? Beleza? Então é normal aparecer dois valores de tempo, tá, que são válidos. Só para a gente terminar nossa aulinha, vou fazer mais uma análise. Qual foi o instante de tempo em que a pedra atingiu a altura máxima? Não sei se vocês lembram aí. O resultado da letra A. É na letra A que a gente encontrou isso? Porque ele pediu qual é a altura... Não, na letra B. Qual a altura máxima? Ó, dá uma olhada aqui. A pedrinha chegou na altura máxima no instante 0,3 segundos. Vou anotar ele aqui. 0,3 segundos. Então, olha só que louco que aconteceu. No instante zero, a pedrinha estava a 2 metros de altura. Depois de 0,3 segundos, ela chegou na altura máxima, que é o tal dos 2,45 metros. E nesse ponto, a pedrinha parou. Certo? Então, ó, levou 0,3 segundos para a pedrinha sair do ponto onde ela saiu, e chegar do ponto onde ela partiu e chegar até a altura máxima. Beleza? Aí o que acontece? No instante 0,6 segundos, ela está passando novamente pela altura de 2 metros. Quanto tempo que levou de 0,3 segundos para 0,6? 0,3. Ou seja, o tempo que demora, olha só que isso é uma outra peculiaridade do lançamento vertical. O tempo que demora para a pedrinha subir e descer, considerando a altura que ela partiu, tá? É sempre o mesmo. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, se você está comparando o ponto de partida com o ponto de chegada. Beleza? Porque, obviamente, como essa pedra ela cai, ela é lançada de uma altura de 2 metros, mas ela cai na altura zero, o tempo de subida e o tempo de descida serão diferentes. Porque ela vai cair no y igual a zero, mas ela partiu do y igual a 2. Então demorou 0,3 segundos para subir e acabou levando 0,7, né, para cair. Porque deu 1 segundo o tempo total de voo dessa pedrinha. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Então, muito bem, vamos voltar para a nossa apresentação. É isso que eu tinha para a aula dessa semana. Resolvam os exercícios de tarefa, acessem as demais atividades. Vocês já devem ter acessado porque é só aquela atividade lá do... ver o vídeo do cara lá na Lua, né? E do documentário lá da BBC. Me procurem em caso de dúvidas, bons estudos. E é isso, meus queridos. Até mais. Demorei muito para parar a gravação. Vai assim mesmo. Yeah!